Você já sentiu aquele ouvido tampado durante uma viagem de avião? Ou então apertou o nariz e soprou forte para tentar desentupir? Muita gente faz isso sem pensar duas vezes, mas dependendo da situação, essa tentativa pode piorar o problema. E existe um outro detalhe que poucas pessoas sabem: viajar gripado pode aumentar bastante o risco de lesões no ouvido. Inclusive, olha o que aconteceu. Estou no banco da vida. Falta-se de para trás, bem. Não. Está para lá direito. E tipo, estilo é o ouvido está tapado. Fica aqui comigo que eu vou explicar por que isso aconteceu com ela. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao Espaço da Audição. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga há mais de 25 anos e esse é o seu espaço para entender de saúde auditiva de forma descomplicada. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e que pode evitar muita dor de cabeça. Por que o ouvido tampa no avião, afinal? Por que o ouvido tampa quando a gente voa ou quando a gente desce a serra para ir à praia, por exemplo? Nosso ouvido médio, essa região aqui, ela é uma cavidade fechada, composta com ar dentro dela, e tem a tuba auditiva que liga a garganta ao ouvido. Essa tuba auditiva, conforme a gente mastiga, boceja, ela abre e fecha para equalizar a pressão. Para a pressão aqui fora ser a mesma aqui dentro. Só que em alguns casos, o que acontece? Ela não abre adequadamente, como numa decolagem, principalmente numa aterrissagem, que tem alteração na cabine do avião, né? E aí ela não consegue abrir para equalizar a pressão dentro do ouvido. E a gente tem a sensação de que ele fica tampado. E o que acontece quando estamos gripados? Quando estamos gripados, resfriados, com rinite, sinusite ou qualquer congestão nasal, a tuba auditiva pode ficar inflamada e não abrir corretamente. Então o ar não consegue passar e a pressão aumenta. E começam os sintomas. Você pode sentir, por exemplo, ouvido tampado, dor, diminuição da audição, estalos, sensação de pressão. E esses casos precisam ser tratados com o médico. Na maioria deles, não é indicado viagens de avião, enquanto estiver com esse tipo de congestão, pois daí ficará muito mais difícil equalizar a pressão. Olha só o que aconteceu com a minha família. A gente estava com uma viagem marcada para Porto de Galinhas. Eu peguei minha filha na escola no final da tarde e a gente ia viajar às 7 horas da manhã do dia seguinte. No carro, ela falou para mim: "Mamãe, meu ouvido tá me incomodando". Ela não falou que estava com dor, não estava com dor ou qualquer situação assim de muita queixa. Ela só falou: "Meu ouvido está incomodando". E como é a minha área, eu já fiquei de antena ligada, né? Em casa, eu olhei o ouvido dela, vi que tinha uma alteração, falei com o otorrino e ele falou para mim: vai no posto, né? Porque já era final de tarde, não dava para agendar uma consulta no consultório. Ele falou: vai num pronto-socorro para ela passar em atendimento e eles verificarem melhor. E dito e feito, ela estava com secreção dentro do ouvido, estava com uma otite média, que não causa dor, mas fica uma secreção e tampa o ouvido. E aí é lógico que eu não ia correr o risco de viajar com ela de avião. Mesmo sendo dentro do Brasil, uma viagem relativamente curta, é muito arriscado, porque daí não ia equalizar a pressão do ouvido dela e correria um risco muito grande de perfurar a membrana timpânica dela. E aí também piorar, causar uma perda auditiva. Foi uma decisão muito bem tomada. Infelizmente a gente não pôde viajar, mas nessas horas a gente tem que priorizar a nossa saúde. E aí você pode perguntar: doutora, quando o ouvido estiver tampado, eu posso apertar o nariz
Soprar, essa técnica, ela tem um nome. Ela se chama manobra de Valsalva e ela consiste em fechar o nariz, fechar a boca e soprar suavemente, tentando empurrar o ar para dentro do ouvido médio pela tuba auditiva. E ela foi criada justamente para ajudar no equilíbrio da pressão. Mas existe um detalhe muito importante. O problema não é a manobra, é como ela é feita. Muitas pessoas sopram com muita força ou repetem várias vezes, sem nem saber por que o ouvido está tampado. E isso pode provocar tontura, zumbido, lesões e, em situações raras, até perda auditiva. Foi exatamente o que aconteceu no vídeo que a gente mostrou da atriz Sandra Silva. Ela estava gripada, com o ouvido tampado e quis fazer a manobra para desentupir no avião, resultando numa pressão excessiva e na perfuração da membrana timpânica dela. Por isso, nem todo ouvido tampado é pressão. Esse talvez seja o ponto mais importante desse vídeo. Ouvido tampado não significa necessariamente que há uma alteração de pressão. Pode ser cerúmen excessivo, otite, inflamação, alteração da tuba auditiva, perda auditiva súbita ou outras doenças. Por isso que tentar resolver tudo em casa pode atrasar um diagnóstico importante e ainda prejudicar o tratamento. Mas, afinal, então, o que fazer nesses casos? Se o seu ouvido tampou durante um voo, o mais seguro é tentar algumas medidas naturais, como engolir a saliva, bocejar, mascar chiclete, beber água, até mascar uma bala, porque esses movimentos costumam abrir naturalmente a tuba auditiva e equalizar a pressão. E caso você tenha uma orientação médica, algumas pessoas podem utilizar medicamentos antes da viagem, mas isso deve ser individualizado. Agora, se você está gripado, com muita congestão, ou se já sabe que tem alguns sintomas importantes na tuba auditiva, vale a pena conversar com o médico antes da viagem, igual eu fiz com a minha filha. E em alguns casos, tem que adiar-se a viagem para ser uma decisão mais segura para a sua saúde. Uma outra dúvida importante é quando procurar o atendimento imediatamente. Procure atendimento se o ouvido tampado vier acompanhado de perda auditiva súbita, zumbido intenso, muita tontura e dor muito forte. Ou se os sintomas de ouvido tampado permanecer por várias horas depois da viagem. O tratamento precoce faz toda a diferença nesses casos. E o ouvido é uma estrutura extremamente delicada. Na maioria das vezes, aquela sensação de ouvido tampado durante um voo melhora naturalmente, mas quando ela é intensa, persiste ou aparece junto com aqueles outros sintomas que eu mencionei, ela merece ser investigada. E uma última orientação valiosa que eu quero compartilhar é: não tente resolver tudo sozinho. Antes de tentar desentupir o ouvido, descubra por que ele ficou tampado. E sempre faça o seu check-up auditivo anual, porque quando a gente fala de audição, prevenir sempre é muito mais fácil do que tratar. Te espero no próximo vídeo.